20 de março, sexta-feira de 2026. Deixa eu orar por você. Mas antes vamos meditar numa palavra que fica em Isaías capítulo 4 e versículo 2, que diz assim: Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, que o espírito de justiça e com espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e um fumo e um resplendor de fogo, chamejante a de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Essa palavra é uma palavra que já desde o início já nos traz entendimento, Traz revelação. Onde o nosso Deus ele nos decreta, Porque na realidade sempre a palavra de Deus é um decreto e nós precisamos cumprir ela, obedecer. Ele fala sobre um renovo. Ele sabe que nós precisamos de um renovo. Então ele fala sobre esse renovo. Renovo de quê? De pureza. Nos limpar, nos purificar, nos adornar, nos tratar e fidelizar a sua palavra, obedecendo os teus estatutos, seus juízos, seus mandamentos. E Deus fala nessa palavra a vontade dele, que é nos limpar, nos purificar. Por isso que ele diz que ele habitará na congregação, porém, e dá uma ordem para a gente não sair do lugar que Deus nos colocou. Ele fala aqui no versículo 3: E será que é aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém? O que acontece se você for fiel à tua congregação? Permanecer na tua congregação. Essa é a revelação da palavra. Olha o que ele faz. Se isso acontecer, será chamado santo. Por que santo? Porque obedece a Deus. Santo todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Ele não fala fora de Jerusalém. Tem uma passagem que diz: Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de todo o poder. Quando Deus fala sobre habitar na sua congregação, fidelizar em presença à sua congregação, ele revela como se fosse aquela palavra que também ele fala que a vontade dele é como a galinha que tem seus pintinhos, que ele quer agrupar a todos em um só lugar. Ele levanta pastores para isso, para dirigir, administrar as almas, as vidas, a estarem debaixo de proteção. Quando fala Salmo 91, na sombra do esconderijo do Altíssimo, é que todos venham estar unidos, juntos, congregar. A palavra de Deus diz que Jesus obedecia a Deus, o seu próprio Pai. A Bíblia diz que ele congregava todos os dias. Todos os dias Jesus ia ao templo. E muitas vezes nós não queremos congregar, nós não queremos se afirmar, aliançar com Deus naquilo que Ele quer para nossas vidas, que com toda certeza Deus só quer o melhor. A gente que tem dois pensamentos, e isso causa confusão, e isso acaba despertando em nós as ruínas da vida, despertando em nós as coisas malignas, acaba se filtrar, nós sendo crentes, cristãos, por causa dos nossos dois pensamentos, acabamos deixando vazar as bênçãos de Deus. Às vezes Deus tem até lançado as bênçãos nas nossas vidas, mas por causa dos dois pensamentos, as bênçãos escapam. Entra em uma mão e sai pela outra mão. Mas quando a gente entende a palavra de Deus, aqui mesmo Deus está me levantando justamente para levar a palavra dele. E Deus fez com que você viesse ouvir até agora, porque ele tem interesse da sua vida.
E Ele quer que você esteja conforme um pensamento só. Que pensamento é esse? O pensamento de Deus, as ordenanças do Senhor. E quando a gente deixa outro pensamento entrar, aí traz divisão, confusão, contenda. Aí você vê as coisas ruins e malignas se levantando contra a sua vida. E Deus me traz aqui, minha amiga, meu amigo, varão e varoa valorosa de Deus, para despertar em você, conhecerei a verdade. Essa é a verdade que Deus está transmitindo para a tua vida. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Deixa a verdade de Deus te libertar. Ah, mas fulano falou, ciclano falou. Deixa ciclano falou, fulano, ciclano, betano, seja quem for falar. Não, escute a palavra de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Fique em Jerusalém. Deus quer revestir de todo o poder, mas tem outra Jerusalém lá, outra Jerusalém lá é para outros comandos. Não é para você se infiltrar em outros tipos de comando e deixar sua congregação, não honrar a tua liderança. E além de não honrar a tua liderança, falar mal da sua liderança, dos defeitos da obra. Deus não quer isso não, porque o dono da obra não existe, ninguém é dono da obra. O dono da obra só é um, é o Pai, e ele forma em um, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ele só quer que você obedeça para ele agir na tua vida. E como ele diz no versículo 13, será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Pronto, acabou. E todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém será chamado santo. Aí o versículo 4, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, quer dizer, os maus pensamentos, pensamento dividido, e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Aí olha o que vai acontecer. Aí o Senhor, e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia. Essa nuvem de dia para quê? Para te proteger do calor. E um fumo e um resplendor de fogo chamejante de noite. Para quê? Resplendor de fogo chamejante de noite? Para te proteger, te aquecer. Porque sobre toda a glória haverá proteção. Por quê? Porque você está em Jerusalém. Enquanto você estiver debaixo de submissão, de cobertura espiritual, você vai ter proteção, você e sua casa. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia. E um refúgio, o tabernáculo, ó, e um refúgio do esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, graças te damos por esta palavra poderosa, Senhor. Uma palavra bem esclarecedora. Só basta a gente obedecer aquilo que o Senhor, meu Deus, dá ordem como comando. E essa palavra é uma ordem, Pai. E nos ensina, meu Pai, a obedecer essa ordem, esse comando. Nos ensina, meu Pai, a ter entendimento da Tua palavra. Nos ensina a fazer o que o Senhor manda. A Tua palavra, Senhor, diz, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então nos ensina, meu Pai, a obedecer os Teus comandos. Nos ensina, meu Deus, a ter entendimento da Tua palavra, sabedoria. Porque quando o maligno enviar pessoas para nos desviar, para tirar a gente do foco, que a gente venha entendimento, meu Pai, que a gente venha ser vigilante, que a gente venha estar em oração e vigiar, que a gente venha estar em comunhão com a Tua palavra, que é em jejum e meditação dela, que o Senhor venha encontrar em nós, meu Pai, um espírito inabalável, que o Senhor venha encontrar em nós, meu Pai, um espírito de entendimento, de obediência. Pai, junta, meu Pai, porque essa é a Tua vontade, junta, Pai, as ovelhinhas no aprisco e faz com que elas venham ser fiéis ao seu aprisco, a sua liderança, a respeitar. Faça com que elas venham defender, meu Pai, das maus conversações, da infiltração do lobo que entra no nosso meio para causar confusão, contenda, fofoca, divisão, disseção. Faça com que a gente venha estar preparado conforme a Tua vontade, Senhor. Derrama a Tua graça, a Tua unção do Teu Espírito no meio da congregação. E eu abençoo a Igreja Mundial Profética em prol da vida, determinando a vitória de cada membro desse ministério, da minha vida, da minha família, dos nossos filhos, em nome de Jesus. Receba a vida, a força e a esperança, a paz, e use a tua fé, que Deus vai te honrar. Que Deus abençoe aqui o apóstolo Ari Santana, da Igreja Mundial Profética em prol da vida, junto com minha esposa, Bispa Eva Santana. Nós oramos, jejuamos pela tua vida, para que Deus possa te honrar. Que Deus abençoe a todos.